Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Vamos ver o que nos diz a Bíblia no Salmo de número 40 e o versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja só que coisa tremenda, meus irmãos, nós esperarmos no Senhor. Agora, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia fala no livro de Gálatas, lá no capítulo 6, do versículo 7 ao 9, fala no versículo 7 da lei da semeadura, que para você colher, primeiro você tem que plantar. Depois, no versículo 9, a Bíblia fala da espera, a espera passiva, é aquela espera, pois a Bíblia está falando ali no texto sobre a lei da semeadura. Então você planta e depois você espera a colheita. Só que também no versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, ali a Bíblia fala da espera ativa. Ou seja, é aquela espera que você não fica apenas esperando, mas é a espera com perseverança. Ou seja, é uma espera que ali o versículo diz que você não pode desfalecer. O versículo 9 diz que você tem que esperar sem se cansar. E também no versículo 9 de Gálatas 6, diz que você deve esperar sem desfalecer. Ou seja, a espera de Deus que você tem no Senhor, conforme está falando ali no versículo 1 do Salmo 40, é aquela espera que você vai esperar de forma ativa. Você não pode desfalecer. Você não pode desanimar. Você não pode desfalecer, desistir. Você tem que continuar orando, pois o Senhor, o Salmo 40 diz que Ele se inclinou. Então Deus viu que Davi estava buscando realmente com veemência a sua bênção. E o Davi diz: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então Davi estava ali clamando, buscando a Deus, aleluia, até que o Senhor ouviu ele. Ele não desfaleceu, ele não desanimou, ele insistiu. Uma coisa muito interessante que nós vemos lá em Mateus no capítulo 4, veja só, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 4 de Mateus: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja, Jesus, ele passou a sentir necessidade de se alimentar. Ele estava com fome agora, depois do jejum prolongado que ele teve, o jejum do Senhor, que ele estava ali se dedicando a Deus. Então ele passou a sentir fome. Jesus tinha uma necessidade. Só que veja só, Jesus estava esperando em Deus, ele estava orando. Mas a Bíblia diz aqui que o diabo aproximou-se de Jesus. E quando Satanás apresenta-se a Jesus, a partir do versículo 3, ele dá uma sugestão para Jesus. Ele diz: transforme as pedras em pães se tu estás com fome. E o teu pai não é Deus? Então transforme as pedras em pães e sacia a sua fome. E dê um basta nisso aí. Resolva a situação você mesmo. Não espere em Deus. Não espere Deus fazer. Faça você mesmo, Jesus. Pois afinal de contas você é o Filho de Deus. Veja, Jesus estava sendo tentado, mas Jesus tinha que esperar o tempo de Deus com perseverança, orando, esperando que Deus fizesse aquilo que Deus já estava pronto para fazer. E a Bíblia nos diz então, no versículo 11, a Bíblia diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois que cumpriu-se o tempo da provação de Jesus no deserto, o diabo o deixou, Jesus o havia mandado embora. E depois que termina o tempo da provação aqui, que era o tempo de Deus, o tempo que Deus já havia estabelecido para Jesus, a Bíblia diz que os anjos o serviram. Ou seja, Deus envia que os anjos sirvam a Jesus no tempo de Deus. Então, espere o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Agora espere de forma ativa. Não fique você
apenas esperando sem você continuar orando. Continue orando. Continue na oração. Continue buscando. Que Deus vai te ouvir e vai mandar a tua resposta no tempo dele, mas não desfaleça, e você vai estar, aleluia, fazendo o que Davi fez lá no Salmo 40, testemunhando que você esperou com paciência pelo Senhor, aleluia, e ele se inclinou para você e ele ouviu o seu clamor. Deus está pronto para te abençoar, mas não desfaleça, não desista da tua bênção, pois a tua vitória está no Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.